Atos 2, de 42 a 47. Quem achou diz amém. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos ler juntos 47? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é um momento de avivamento na vida da igreja cristã. E nós entendemos, irmãos, que o avivamento, ele é uma obra divina. Quem produz avivamento é o Senhor. Nada que o homem possa fazer é capaz de trazer avivamento, ou de produzir avivamento. Então, qual que é a participação da igreja no avivamento? A participação da igreja é se preparar, ou preparar o caminho para o avivamento. Quem derrama o avivamento é Deus, mas Ele não derrama de qualquer maneira. Ele derrama aonde há uma preparação para que esse avivamento seja derramado. A igreja está trilhando um caminho que lá no seu final vai acontecer um derramamento do poder de Deus de modo extraordinário. 40 dias de oração, nós cremos estar preparando o caminho para Deus fazer coisas maravilhosas. Amém? Amém? Deus só age quando a gente faz a nossa parte. A ação de Deus no meio da igreja requer que a igreja esteja fazendo a sua parte. E nós já passamos por metade dos 40 dias de oração. Começamos dia 3 de maio, hoje é dia 24. Então nós estamos entrando na reta final, no segundo tempo, por assim dizer. Quem aqui já foi abençoado? Amém? Quem aqui já enfrentou grandes lutas? Epa, pouca gente. Então eu queria que você entendesse uma coisa, irmão. Quando Jesus faz, Ele deixa sempre o melhor para o final. Nós já temos vivido coisas tão preciosas. Já tivemos cultos aqui tão marcantes nesses 40 dias. Não é? Desde o primeiro até os dias de hoje, Deus tem nos abençoado. Certamente você que tem participado das células tem tido boas experiências para contar. E talvez você pensou assim, a melhor reunião de todas já aconteceu, porque não é possível que vai acontecer algo melhor do que aconteceu hoje. Mas quando Deus prepara o vinho melhor, está onde? Onde é que está o vinho melhor, irmãos? O vinho melhor está no final. Não foi isso que o mestre Sala falou? Vocês geralmente dão um bom vinho primeiro. E aí quando todo mundo já bebeu, já está enjoado, aí se põe aquele com a pior qualidade, porque vai ser passado rapidamente. Mas quando Deus
entra na história, o melhor fica para o final. E ele disse: aqui é diferente. O melhor vinho foi servido agora. Eu tenho uma expectativa santa no meu coração de que ainda há coisas muito boas para Deus fazer na nossa vida. Amém. E eu oro por isso. E eu queria que você também fosse contagiado com essa expectativa. Já enfrentamos dias difíceis, mas Deus vai melhorar toda a situação. O que nós podemos fazer, irmãos, para trazer avivamento, para preparar esse caminho para que o melhor ainda esteja por vir? E uma das coisas que esse texto me fala é que a oração comunitária, ela é uma marca para Deus trazer avivamento sobre a terra. Oração, falei o quê? Vamos repetir? Oração comunitária. O que seria a oração comunitária? Quem pode me dizer? É a oração que nós fazemos como igreja. É a oração que nós fazemos em comunidade. É a oração que nós estamos fazendo aqui nessa noite. A igreja toda reunida, ou boa parte da igreja reunida, com o intuito de fazermos o que aqui nessa noite? Orar. Você ora na sua casa. Essa oração tem poder? Tem ou não tem? Essa oração abençoa. Você ora no seu trabalho, na rua, você tem o seu momento particular com Deus. Essa é uma boa oração para se orar ou não? Claro! Mas quando você se reúne com a igreja, e nós estamos aqui concordando com algumas coisas, certamente isso atrairá o poder de Deus para as nossas vidas. Diz o texto, Atos 2:42, o que, meus irmãos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam em quê? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, e por último ele termina dizendo o quê? Nas orações. A oração prepara o avivamento. Todo avivamento só chega onde tem oração que o precede. Onde tem gente orando, está sendo preparado o caminho para que haja o mover do Senhor. Contudo, o avivamento, ele pode se perder. O agir de Deus, ele passa se nós não estivermos nos mantendo em oração. A oração produz o avivamento e a oração mantém o avivamento. Isso os irmãos estão entendendo? Se a gente orar, Deus traz o avivamento, certo? E esse avivamento vem sobre a igreja. E se a gente parar de orar, o que acontece com o avivamento? O que acontece com ele? Ele para. Por isso, a igreja não pode abrir mão de uma vida de oração, porque é a oração que faz Deus agir e a oração que mantém o agir de Deus. Ela faz Deus agir, e onde Deus está agindo e tem oração, Ele continua agindo. Mas onde para a oração, Deus para de agir. Quem entendeu o que eu disse? Levanta a mão. Você ora e Deus vem. Para Deus continuar, nós temos que continuar o quê? Orando. Não dá para viver sem oração. Eu estava lendo um livro essa semana que diz que nós não devíamos nem discutir a necessidade da oração, porque a oração é tão essencial quanto
respirar, quanto comer e quanto viver. Você tem tempo para respirar? Ah, pastor, me desculpe, mas eu não estou com tempo para respirar. Vê o que vai acontecer contigo. Eu estou correndo tanto, minha correria está tão grande, que eu não tenho tempo nem de almoçar, de jantar, de tomar café, nada. Eu não tenho tempo para comer. Você precisa de arrumar tempo para comer? Precisa, irmão? Precisa de arrumar tempo para respirar? Então como é que você precisa arrumar tempo para orar? Se a oração é tão essencial na nossa vida espiritual, sem ela, você está correndo o risco de morrer. Sem ela, você está correndo o risco de enfraquecer. Eu não preciso de tempo para respirar, porque respirar é essencial para eu estar vivo. Eu não preciso de tempo para comer, porque se eu não comer, eu não fico de pé. Agora, quando eu parto para a vida espiritual, eu começo a negligenciar meu tempo de oração, porque eu digo assim: pastor, não tem tempo. A correria da vida está tão grande que eu não tenho 5 minutos, 10 minutos para orar. Quando você sai daqui de ônibus, de carro, de bicicleta, se deslocando para o seu trabalho, para a sua escola, você não tem tempo de orar, não? Hein? Quando você está andando, quando você está se movendo, quando você está lavando a louça, varrendo a casa, você não tem tempo de falar com Deus? Presta atenção, irmão. Por que a nossa vida espiritual está definhando muitas vezes? Porque nós estamos negligenciando aquilo que é básico. Nós estamos deixando de lado o nosso ar e a nossa comida espiritual. E aí, nós vamos enfraquecendo e vamos morrendo. Quando você entende isso, que orar é tão importante quanto comer e respirar, você vai entender que você não precisa de arrumar tempo, porque é uma coisa essencial para a sua vida. E quando a igreja ora junto, irmãos, quando a igreja se reúne para orar, quando há um culto de oração, quando há uma vigília de oração, quando nós oramos em dupla, quando nós paramos o culto para orar, certamente coisas maravilhosas estão acontecendo. Quer ver só um exemplo? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que diz? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o que diz? Atenção. Se quem orar? Quem, meus irmãos? Se o meu povo. Você prestou atenção? Que não é se A orar, se B orar, se C orar. É se o povo inteiro se unir num só propósito de oração. Quando o povo inteiro se reúne num só propósito de oração, quando o povo inteiro se reúne num só propósito de confissão, de quebrantamento, o que vai acontecer? Deus vai ouvir do céu e sarar a terra. Tem poder ou não tem poder a oração comunitária? Nós somos o povo de Deus aqui hoje? Se nós estamos orando num só propósito, essa promessa vai começar a se cumprir, ou já está se cumprindo. Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados. Pastor, mas eu peço perdão a Deus individualmente. Mas de vez em quando nós precisamos pedir perdão a Deus coletivamente.
pelo que tem acontecido nas igrejas, pelo que tem acontecido na vida dos crentes. Quantos altares estão manchados, irmãos? Quantos altares estão manchados? Quantos púlpitos estão vendidos? Então eu preciso me ajoelhar e dizer: Senhor, perdoa. Perdoa, porque a tua igreja está sendo vendida a mamon. Sem falar na idolatria que reina em muitas igrejas que se dizem evangélicas. Sem falar na imoralidade. Sem falar na divisão. E tantas coisas que têm maculado e têm adoecido a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu e você fazemos parte dela. Não é a minha igreja. Não é a minha igreja local, graças a Deus. Mas é a igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê, irmão? Se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Quando Neemias recebeu a notícia no exílio do que estava acontecendo em Jerusalém, ele se ajoelhou, jejuou e orou e disse: nós temos pecado contra o Senhor. Nós abandonamos o Senhor. Ele ali não estava falando dele, Neemias. Ali ele estava falando do povo de Israel, do qual ele fazia parte. E se ele fazia parte, ele também se sentiu no direito de pedir perdão a Deus pelo pecado de todos. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia lá. Procurei aqui, não achei um texto de Deuteronômio, mas assim que eu achar, eu vou falar para os irmãos. Que diz que um põe 100 para correr, 2 põe 200 e 3 põe 10.000. Você prestou atenção no poder da oração, irmão? Se nós juntos aqui podemos colocar, se eu sozinho, através da minha oração, posso colocar 100 demônios para correr, se eu me juntar com você, quantos nós vamos botar para correr? 200. E se eu juntar com mais um? 600. E se eu juntar com a igreja toda? Milhares. Está vendo o poder da oração? E o poder de orar? Juntos. Poder de orar junto. Mateus capítulo 18. Jesus está dizendo, ou diz: versículo 18 e 19 e 20. Mateus 18, 18 a 20. Achou aí? Amém? Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. De quem que ele está falando? Quem é que liga as coisas na terra e é ligada no céu? Quem é que desliga as coisas na terra e é desligada no céu? Ele está falando da igreja. Prestou atenção? É a igreja que tem essa autoridade dada por ele. Ele diz, porque olha o que diz o versículo 17, que é um anterior a esse. E se ele não atender, diz-o a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Aí que vem o contexto 18. Ele diz assim: porque tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido... Ele está falando da igreja de Deus. Ele está falando de nós, mas não nós sozinhos, eu sozinho. Ele está falando do poder, da autoridade que tem a igreja junta.
É um texto para estudar e para pensar. Quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 5, onde um irmão estava no pecado deliberado, se deitando com a sua madrasta, e ele diz assim: vocês precisam colocar esse homem para fora da igreja. Entrega o corpo para Satanás para ver se salva a alma. Que autoridade é essa que a igreja tem? Muita gente não para pensar. Vai lá no conselho e diz assim: me dá minha carta aí, me exclui, me afasta, não quero mais saber. Você acha que você está tratando apenas com uma instituição aqui da terra? É perigoso, porque essa instituição aqui da terra está ligada no céu, e o que acontece aqui na terra tem reflexo lá no céu, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. E quando a igreja restaura alguém, essa pessoa também está sendo restaurada lá no céu. Olha a autoridade que a igreja tem. Olha como é que nós devemos levar mais a sério a igreja de Deus. Versículo 19, para a gente terminar. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, concordarem a respeito de quê? Qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Por que não um só, irmãos? Ele fala o quê? 2 ou 3. Olha o poder da oração junto. Eu me reuni com você aqui hoje para orar por algumas causas. Eu me reuni com você aqui hoje, e nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar, para orarmos por algumas situações, para orarmos pelo bairro, para orarmos pelas famílias, para orarmos por salvação, para orarmos por cura, para orarmos por quebra de maldição, para orarmos para que Deus envie recursos, para orarmos para que alguma coisa aconteça na sua casa. Tem poder ou não tem poder? E como é que muitas pessoas têm negligenciado isso? Graças a Deus, aqui na nossa igreja, isso tem sido uma realidade cada dia menor. Mas na maioria das igrejas, o culto que vem menos gente é o culto de oração. Porque as pessoas não entenderam isso que está escrito aqui na Bíblia ainda. Quando juntar 2 ou 3 para orar, tudo que a gente concordar em oração, o Pai vai fazer alguma coisa. Pode não ser do jeito que a gente quer, mas que alguma coisa vai ser feita, vai ser feita. E ele termina com 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meus irmãos, quando a igreja entende isso, os cultos de oração vão ser os mais frequentados. Nós vamos ver mais gente aqui quarta-feira do que domingo. Nós vamos ver mais gente orando aqui 6 horas da manhã do que gente vindo aqui domingo para o culto. Porque nós estamos reunidos 2 ou 3. Pastor, a oração que eu fizer lá na minha casa 6 horas da manhã vale? Claro que vale. Mas se você reservar 1 dia, 2 dias, 3 dias para vir aqui orar junto, tem um resultado com muito mais potencial. Ou então a palavra de Deus não está ensinando o que é certo. Está aí, ó. Nós acabamos de ler. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus está onde tem uma pessoa só? Claro, mas há um poder, há algo maior, algo mais especial, que é a presença manifesta do nosso Deus, quando a igreja se reúne para buscar
ao Senhor. Quando a igreja se reúne para buscar a Deus. Quando o povo de Deus se reúne para orar. Se o meu povo orar, nós não podemos abrir mão da oração, meus irmãos. Por isso que você precisa entrar nesses 40 dias de cabeça, se você ainda não entrou. Porque a igreja toda, com o seu propósito, 2 ou 3 ou mais de 3, concordando com algumas situações. O Pai vai responder ou não vai? A promessa está aqui, ó. Será concedida por meu Pai que está no céu. Agora, irmão, por favor, se você não acredita, não atrapalha. Porque onde há incredulidade, Deus também não age. Porque Ele teve em Nazaré e muita gente duvidou dele. E diz o texto da Bíblia que Jesus deixou de fazer muitos milagres em Jerusalém, porque o povo era incrédulo, o povo não acreditava. Então cuidado com a incredulidade. A incredulidade atrapalha o agir de Deus. Domingo nós estávamos reunidos ali numa reunião, e eu pude ver claramente, respostas de algumas orações que nós estamos fazendo aqui. Eu disse: Senhor, me ajuda a ser menos incrédulo. Porque eu orei, eu pedi, eu coloquei isso diante do Senhor. E hoje eu estou vendo a resposta. Ouse pedir coisas a Deus. Coisas que você talvez nunca imaginou pedir. Coisas que você ainda não tem. Coisas que você ainda não viveu. Mas o dia que você começar a viver e começar a ver a resposta, aí você vai saber o seguinte: a oração tem poder, tem autoridade. Se você não orar, nada vai acontecer. Sem Deus nada acontece. Sem oração nada acontece. Mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não tem coração duro que Ele não possa quebrar. Não tem vida que Ele não possa transformar. Deus pode fazer. E nós temos orado aqui na nossa igreja por salvação, conversão, reconciliações, batismos. Quem sabe esse ano é o ano que nós vamos ter mais batismos aqui nessa igreja. Deus pode fazer, irmão, em 6 meses, em 1 ano. Não é crescer por crescer, mas é crescer porque nós temos o desejo ardente de ver a grande comissão sendo cumprida, mais discípulos do Senhor Jesus sendo feitos. Então nós estamos orando por salvação. Nós estamos orando pela transformação do nosso bairro. Nós estamos orando pelo impacto da graça de Deus nessa cidade. Nós estamos orando para que Deus faça alguma coisa nesse sentido. Nós estamos orando pela nossa liderança. Precisamos orar para que os líderes sejam levantados. Porque uma igreja que não tem líderes e não multiplica os seus líderes, ela não consegue alcançar tudo que ela precisa alcançar, ou que ela pode alcançar. Por isso, a nova liderança da igreja, ela precisa ser objeto das nossas orações. Porque quanto mais a igreja cresce, quanto maior a necessidade da igreja, maior a necessidade de líderes. Então eu estou orando para Deus começar a te despertar, para você ser um líder na casa do Senhor.
E muita gente corre disso porque acha que não é capaz, ou porque acha que não tem tempo, ou porque acha que tem problema demais. Mas quando Deus começar a tratar seriamente com você, você só vai ter dois caminhos: ou obedecer ou pagar o preço. Agora, nós precisamos orar também, meus irmãos, para que os líderes que já estão de pé permaneçam. Porque o inimigo tem caçado a liderança, porque ele derrubando o líder, ele derruba muita gente. Então você precisa orar. A igreja precisa orar. Nós oramos e estamos vendo a resposta de Deus com relação à nossa juventude. Nós queremos jovens cheios do Espírito Santo. Nós queremos que os dons do Espírito sejam derramados sobre os nossos jovens. Nós queremos que vocações sejam despertadas na nossa juventude e comecem a se levantar aqui na nossa igreja jovens vocacionados para o trabalho do Senhor. Porque quem vai conduzir a igreja daqui a 20 anos, talvez não seja eu nem seja você, mas sejam os jovens que estão aqui hoje, com seus 15, 16, 17, 18 anos, que estão com toda a força, com todo o ânimo. Os nossos cabelos brancos, e cada dia mais eles vão rendendo, vão nos dizendo que a nossa força já não é mais como aquela que era antes. Eu estava numa célula de jovens. Eu gosto de estar no meio dos jovens. Eu sou jovem também. Segundo a igreja presbiteriana, esse é meu último ano de jovem. Não sei quem que inventou isso. Era 30, botaram para 35. Eu faço 35 agora no final do ano. Se Deus, se correr tudo bem, se o Senhor abençoar. Mas eu ouvi 2 jovens aqui de nossa igreja, adolescente. Quando nós falamos assim, qual que é a expectativa que você tem para o futuro? E eles descreveram, eles foram capazes de descrever a igreja daqui a 10 anos. Numa descrição que eu nunca tinha pensado. Eles disseram assim: pastor, a nossa igreja vai estar assim. Eu me imagino lá, tocando, para uma igreja desse jeito. E eles foram falando, assim, assim, e aquela imagem começou a ser montada, pelo menos na minha cabeça, na cabeça de todas as pessoas que estavam ali. E aí eu entendi o que Joel diz. Nos últimos tempos, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E os jovens teriam visões. Ali eu vi a promessa da Escritura se cumprir na minha frente. Os jovens tendo visões do futuro. Velho só sonha, mas jovem tem visão. É a promessa de Deus, irmão. Eu falei: Senhor, o Senhor está no nosso meio. Continua abençoando. Mas nós precisamos orar, principalmente por aqueles que são solteiros. Porque um mau casamento destrói a vida de alguém. E é nessa fase, muitas vezes, que os jovens são corrompidos e perdidos. Então você ora a Deus, se você tem filho, filha, para que eles casem no Senhor. Para que Deus mande pessoas certas para a vida deles. Que uma mulher boa põe um homem para frente, mas uma mulher ruim destrói a vida dele. Está me entendendo, mãe, que está aqui? Levanta a mão, você que é mãe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Atenção, porque isso é sério. Um homem bom, um homem cheio do Senhor, um homem espiritual, vai abençoar sua filha, vai fazer dela uma mulher feliz. Mas um homem ruim, perturbado, pode tornar essa menina infeliz. Então é sério.
Ore seriamente por isso. Coloca diante do Senhor. Você é pai e mãe, você está sendo preparado, ou exige de você que você ore mais. Nós estamos orando, irmãos, para que as manifestações do poder de Deus cheguem aqui no nosso meio. E onde Deus está, sabe o que acontece? O Espírito Santo é derramado, dons do Espírito aparecem, se tem obra do diabo é destruída, e nós vamos ouvir relatos, inclusive de curas e milagres. Aí Deus está. Espiritualidade contagiante, o amor pela palavra, a vida de oração, os cultos, comunhão, unidade, crescimento da estrutura física da igreja, ajuda em oração, irmãos. Graças a Deus nós conseguimos comprar o nosso bebedouro essa semana, com a bênção do almoço aqui no domingo, esforço de cada um. Nós entendemos aquilo que foi, estica um pouco, e a gente esticou e Deus abençoou. Está sendo preparado para ser instalado, mas ainda há muitas coisas para fazer. Eu fico olhando para a necessidade desse espaço que nós temos aqui. Nós precisamos comprar cadeiras novas para a nossa igreja. Nós temos desafios financeiros sérios para a nossa igreja, e às vezes a gente não ora, e quando a gente não ora, Deus não age. A gente acha que é bobagem. Orar para uma cadeira nova é muito pouco, mas eu estou orando e queria que os irmãos ajudassem a orar. E vamos juntar um bocado de jovem, porque aí eles vão começar a ter visões, e eles vão começar a ver já as cadeiras aqui nesse lugar. Os velhos sonhando e os jovens com a visão já, entendeu, né? Mas a bênção financeira da igreja passa pela sua bênção financeira. Por isso nós oramos pela bênção financeira das famílias. E quando a bênção financeira cair na sua família, você seja fiel e seja generoso. Amém? Vamos parar de falar e vamos orar, né? Vamos ficar de pé, irmãos?